A narrativa do dilúvio é uma das mais conhecidas da Bíblia, mas ainda levanta muitas questões. Muitos se perguntam, seria possível que Noé tenha realmente abrigado todos os tipos de animais em uma única embarcação, incluindo os dinossauros? E se o dilúvio de Noé foi um evento real, onde estão as evidências arqueológicas? Neste vídeo, vamos explorar a fundo as respostas para essas perguntas, analisando a Bíblia, a ciência e as interpretações que surgiram ao longo dos séculos. Fique comigo até o final e não deixe de compartilhar seus pensamentos nos comentários. A história do dilúvio começa em Gênesis 6, quando Deus observa a crescente maldade da humanidade. O texto diz: viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. A decisão de Deus foi clara: destruir toda a criação, com exceção de um homem justo e sua família. Esse homem era Noé. Deus ordenou a Noé que construísse uma arca, uma gigantesca embarcação com dimensões específicas, cerca de 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura, que em medidas modernas seria algo em torno de 130 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura. Um projeto ambicioso, especialmente para os tempos antigos. Noé e sua família dedicaram muitos anos à construção da arca, que deveria abrigar não só eles, mas também de todo ser vivente, de toda a carne, 2 de cada espécie. Agora, aqui está uma das grandes questões que muitos se fazem. Como Noé poderia ter colocado todos os animais dentro da arca, especialmente os maiores, como elefantes, rinocerontes e, quem sabe, dinossauros? A Bíblia não menciona explicitamente os dinossauros, mas alguns estudiosos acreditam que eles possam estar incluídos em passagens que descrevem grandes criaturas, como os Behemoth e o Leviatã, mencionados no livro de Jó. O Behemoth, por exemplo, é descrito como uma criatura enorme e poderosa, que come a erva como boi, e tem força nos lombos e poder nos músculos do ventre. Isso poderia se referir a um dinossauro herbívoro? E o Leviatã, uma criatura marinha que faz brilhar o caminho por onde passa, seria um predador pré-histórico? Essas descrições fazem com que alguns cristãos acreditem que os dinossauros coexistiram com os humanos antes do dilúvio e que talvez tenham sido levados para a arca. No entanto, não há consenso sobre isso, nem na ciência, nem entre os estudiosos bíblicos. A ideia de um dilúvio global não é exclusiva da Bíblia. Diversas culturas antigas possuem histórias semelhantes, como a epopeia de Gilgamesh, da antiga Mesopotâmia, que narra um dilúvio devastador enviado pelos deuses. Em muitas dessas histórias, um homem escolhido é salvo ao construir uma embarcação que preserva tanto a sua família quanto animais. Essas semelhanças levaram muitos estudiosos a acreditar que o relato de Noé tenha sido inspirado por eventos regionais, como inundações catastróficas ocorridas na região da Mesopotâmia. Mas será que houve realmente um dilúvio global? Alguns cientistas apontam para evidências geológicas que poderiam sugerir inundações massivas em várias partes do mundo, mas nenhum dado concreto aponta para um evento que cobriu todo o planeta ao mesmo tempo. Outros argumentam que o dilúvio de Noé foi, na verdade, uma grande inundação local, que impactou uma vasta área conhecida por Noé e sua família, mas não o mundo inteiro. A Arca de Noé, como descrita na Bíblia, é objeto de debates entre estudiosos e cientistas. De acordo com as medidas bíblicas, ela seria uma estrutura impressionante, capaz de abrigar uma grande quantidade de animais. Mas será que seria possível construir uma embarcação assim nos tempos antigos?
Alguns engenheiros navais modernos afirmam que, com o conhecimento de engenharia da época, seria muito difícil construir uma arca que pudesse flutuar e abrigar tantos animais por tanto tempo, sem contar com os desafios de suprir comida e água para todos. No entanto, há quem acredite que, com a ajuda divina mencionada na Bíblia, isso seria perfeitamente possível. E onde estariam os dinossauros nessa equação? Se Noé de fato abrigou todos os tipos de animais na arca, é possível que ele tenha levado filhotes ou espécimes menores, já que seria mais fácil acomodá-los. Outra teoria interessante é que após o dilúvio, os dinossauros podem ter sido extintos gradualmente, talvez devido às mudanças no ambiente ou na alimentação disponível. Por séculos, exploradores e arqueólogos procuraram vestígios da Arca de Noé. Uma das teorias mais populares é que a arca teria repousado no Monte Ararat, na atual Turquia, conforme mencionado em Gênesis 8, verso 4. A busca por evidências da arca no Ararat tem sido longa e cheia de controvérsias. Expedições ao longo dos séculos relataram encontrar estruturas de madeira antigas no topo das montanhas, mas nenhuma descoberta foi conclusiva. Em 2010, uma equipe de arqueólogos chineses e turcos afirmou ter encontrado uma estrutura de madeira no Monte Ararat, datada de aproximadamente 4.800 anos, o que coincidiria com a época do dilúvio bíblico. No entanto, a comunidade científica permanece cética quanto a essa descoberta, apontando para a falta de evidências conclusivas. A história do dilúvio levanta uma série de reflexões teológicas profundas. Ela nos faz pensar sobre a justiça divina, a redenção e a restauração. Noé e sua família são salvos não por seus próprios méritos, mas pela graça de Deus. Isso reflete a narrativa maior da Bíblia sobre a salvação por meio da fé. No entanto, a destruição da humanidade também levanta perguntas difíceis. Como entender um Deus que destrói sua própria criação? Muitos estudiosos interpretam o dilúvio como uma metáfora para a purificação, onde Deus, em sua justiça, decide recomeçar. Outros veem o dilúvio como um sinal de misericórdia, já que Deus dá à humanidade uma nova chance por meio da família de Noé. Voltando à questão dos dinossauros, se eles coexistiram com humanos, por que a Bíblia não fala explicitamente sobre essas criaturas gigantescas? Uma teoria é que a Bíblia, como um texto teológico, não tinha o objetivo de ser um manual científico. Os autores bíblicos podem simplesmente não ter dado importância a essas criaturas, porque o foco principal era a mensagem espiritual. Outra teoria é que os dinossauros já haviam sido extintos muito antes da época de Noé. A ciência moderna nos diz que os dinossauros desapareceram há cerca de 65 milhões de anos, muito antes do surgimento dos humanos. No entanto, alguns criacionistas acreditam que a cronologia científica está incorreta e que os dinossauros viveram junto com os humanos. Noé é frequentemente visto como uma figura de fé e obediência. Ele ouviu a voz de Deus e construiu a arca, mesmo quando todos ao seu redor duvidavam. Essa história nos lembra que muitas vezes a fé exige ação e coragem. A arca também é um símbolo de salvação, uma imagem que é posteriormente ampliada no Novo Testamento, onde Jesus é descrito como o Salvador que nos resgata do dilúvio do pecado. Então, a Arca de Noé realmente existiu? Dinossauros estavam lá? Há muitas perguntas sem respostas definitivas, mas o importante é refletir sobre as lições espirituais que essa história nos traz. O que você acha? Deixe sua opinião nos comentários e, se você gostou deste vídeo e quer continuar explorando temas bíblicos, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos episódios. Deixe um amém.